Pop TV. O popular na web. Precisou de material com urgência? A Materge tem a solução. Peça a entrega express. É só ligar para o nosso televendas e realizar o seu pedido, que rapidinho chega na sua casa. Precisou com urgência? É só ligar. Materge Entrega Express. Oi pessoal, na última quarta-feira ministraram uma palestra sobre os desafios da inclusão aqui em Araucária. O professor e psicólogo Vitor Franco, que é do Departamento de Psicologia da Universidade de Évora, em Portugal, e a Mona Lisa Haddad, que é psicopedagoga e diretora do Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento. Aproveitando a presença deles aqui na cidade, né? A Mona Lisa, na verdade, já é daqui, né? O professor que fica entre idas e vindas do Brasil e Portugal, né? Então, também aproveitando a presença deles e pelo próximo dia 2 de abril ser o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da inclusão. Primeiramente, obrigado pela presença, né? Por que a questão da inclusão hoje é um tema tão polêmico? Porque a inclusão hoje está em tudo, não é? Nós tendemos a viver numa sociedade que tem como objetivo que todos sejam cidadãos por igual e que todos participem. E, portanto, apesar de se falar muito da inclusão a respeito da educação, não é um problema da educação, é uma questão muito mais vasta da inclusão de todos e em todos os contextos. Por isso se fala tanto, não é? E realmente a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, não deixar esse assunto cair no esquecimento, né? Com certeza, e por isso que acaba sendo um desafio. Até porque todas as crianças que estão incluídas, como o Vitor falou, é maior do que a escola, mas é na escola que muitas vezes precisa de muito mais formação continuada. Por quê? Porque é um grande desafio para os profissionais que estão lá trabalhar e entender como é o desenvolvimento dessa criança. Então, a escola é um dos espaços que mais sente a necessidade de estudos em termos de formação. Por isso é que a gente sempre está oportunizando, né, cursos de formação continuada para a população. E vocês, né, nesse meio aí já há algum tempo, o que vocês acreditam que precisa ser mudado em relação às escolas, à legislação, para a melhoria dessa inclusão, né? Eu creio que a primeira coisa que temos de mudar é a nossa ideia sobre o que é a inclusão. Neste caso, das crianças com deficiência ou com transtornos do desenvolvimento. A inclusão começa quando? Ou quando é que começa a ser um problema? É quando a criança nasce. E, portanto, essa é a primeira visão que temos de mudar. Se chega à escola sem estar incluída durante 5, 6, 7 anos, possivelmente a escola não pode fazer muito. É tarde demais. Então, para não ser tarde demais, a inclusão tem de começar no nascimento, o quanto antes. Segunda questão, e importante, é que, eventualmente, a escola, como nós a conhecemos, foi feita para não ser inclusiva. Foi para ser excludente, para excluir os que não aprendiam, os que não se comportavam bem, os que não acompanhavam as matérias. Ora, uma escola que foi pensada no século XIX para excluir, vai ter muita dificuldade em ser inclusiva. E por isso nós andamos aqui às vezes muito perdidos, como é que vamos fazer a inclusão? Muitas vezes nós estamos a pensar como fazer inclusão, não mudando a escola que por natureza exclui. E isto é uma contradição terrível, não é? E para a gente falar também nos prejuízos que essa criança ou adolescente, os pais desse adolescente têm por essa falta de inclusão, o que vocês poderiam citar? Se nós considerarmos que a inclusão é o desenvolvimento da criança, ou seja, começa quando ela nasce, e vai ser o seu desenvolvimento, porque a inclusão é isso, é estarmos bem na nossa pele e no nosso lugar. Então, se aqueles pais não estiverem bem, eles não podem ajudar a criança a desenvolver. Se, isto antes da escola, se durante a escola aqueles pais não souberem bem como ajudar o seu filho e eles também não estiverem bem, esse filho também não vai estar a desenvolver-se bem. Mas também depois da escola. Como é que essa criança, que depois já é um jovem, vai ter emprego, vai fazer desporto, vai ter acesso à cultura, vai namorar, casar? Tudo isso é inclusão. E, portanto, se tudo o que aconteceu antes não preparou para isso, e se os pais não foram a parte importante desse percurso,
possivelmente não vai acontecer inclusão no fim. E se não há inclusão no fim, quer dizer que fizemos tudo errado pelo meio. Tudo o processo, né? E a Mona Lisa também já realiza esse trabalho aqui em Araucária há alguns anos, né? O que você nota de diferença aqui na cidade? Então, na verdade, assim, em relação a políticas públicas, nós temos inúmeras legislações que falem sobre inclusão, tanto aqui quanto em Portugal. Portugal agora, recentemente, está com uma lei de 2018, quer dizer, no Brasil também estamos nas discussões, né, da Base Nacional Curricular Comum, então, todo o Brasil está discutindo isso. Então, quer dizer, em termos de legislação, nós estamos super bem, né? Muitas vezes é preciso... Bem amparados. Muito bem amparados legalmente, né? Muitas vezes precisamos trabalhar um pouco mais com aquele professor que está lá e está sentindo essa dificuldade. Por quê? Quando falamos em formação, temos a formação inicial, que é do professor, o início dele da carreira. Depois temos a formação continuada, que é oferecida pelos estabelecimentos de ensino. E temos as especializações, ou seja, uma busca muito mais específica dos profissionais em relação a uma questão ou outra, ou o transtorno, ou a criança com necessidades educativas especiais. Então, sempre essa busca também, né? Então, assim, está sendo feito, o Brasil inteiro está discutindo a base nacional. Não existe. Eu trabalho com várias cidades, não só com o Paraná e com outras cidades do Brasil, nós estamos discutindo a legislação. Só que nós precisamos aquilo que o professor Vitor já colocou, colocar em prática esse processo, né, incluído. Inclusive, não podemos pensar somente nesse espaço escolar, né? Mas é ali que acontece, às vezes, mais dificuldades em entender e em acompanhar essa criança em relação ao desenvolvimento. Isso também que eu queria perguntar para vocês. A gente fala muito na questão da escola, mas a sociedade de forma geral, né? O pai, os próprios pais, a família dessa criança, desse adolescente, um vizinho, eu conheço uma criança que tem o transtorno. Como que essa sociedade pode se comportar e promover a inclusão? Eu acho que é um aspecto muito importante esse que temos de entender. Se a inclusão fosse só um problema da escola, já estava resolvido. Se fosse um problema das leis, também já estava resolvido. Se fosse para obter consenso das pessoas, possivelmente também toda a gente estaria de acordo. O problema da inclusão é que, para além disso, é um problema relacional e pessoal. Só há inclusão se eu incluir o outro. E isso é mais difícil. Ou seja, a inclusão não se faz por decreto em país nenhum do mundo. Nem é porque o sistema educativo já evoluiu completamente. É porque as pessoas estão lá, os pais, os vizinhos, os amigos, os professores, os psicólogos, estão numa atitude inclusiva. Portanto, não há inclusão fora de nós próprios. É um pouco como a ecologia. Eu posso dizer que sou ecologista, mas se eu consumir energia, se eu deitar lixo para o chão, se eu estragar as árvores, eu não sou ecologista. Na inclusão é o mesmo. Eu posso dizer que defendo a inclusão, mas o que vai resultar para aquela criança é o que eu faço na minha relação com ela e com as outras. Portanto, o desafio é mesmo esse. Como é que podemos levar a que as pessoas não só digam que são a favor da inclusão, que a inclusão é uma coisa boa, mas que na sua prática diária, pais, professores, profissionais, cidadãos, façam mesmo inclusão. Se preocupem com isso, não é? Vocês acham que isso seria, então, para a gente ver esses efeitos, né? Seria algo, então, a longo prazo? É curto prazo. Ou seja, porque estas pessoas, a criança que hoje tem 5 anos não volta a ter. Portanto, a minha atitude inclusiva para com ela ou é hoje ou já não é. O desenvolvimento das crianças não fica à espera de nós. E, portanto, claro que a mudança social é mais lenta, demora o seu tempo, mas a minha prática inclusiva tem de ser urgente, porque senão não vai acontecer a inclusão dessa criança. Por isso é que enquanto discutimos as leis, enquanto discutimos qual é a melhor forma de fazer certas coisas, temos de mudar e mais rapidamente aquilo que estamos já a fazer. Não é? E não estar à espera que os governos, que as assembleias, que os políticos, que os pedagogos decidam como é que se vai fazer. Porque, na prática, as crianças já estão a viver hoje. E hoje elas precisam de ser incluídas por nós. Ou seja, é uma coisa precisa ser imediato, mas, até por uma questão cultural, acaba que tem um certo prazo, né, para isso. Sim, até porque o desenvolvimento não para, né? A criança, desde o nascimento, ela está se desenvolvendo, né? Pode ser que no início a família conseguiu perceber um atraso de desenvolvimento e a família vai procurar ajuda para
entender o que realmente está acontecendo com aquela criança. E a partir daquele momento é muito trabalho. É o trabalho dos profissionais, dos professores, da sociedade, né? Como o Vitor colocou mesmo. A inclusão não se dá só no ambiente escolar, né? Mas é ali onde fica um tempo e é preciso trabalhar com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil. E outro aspecto, nós daqui a 5 anos ou daqui a 10 vamos olhar para trás e vamos nos rir da nossa ingenuidade, das soluções que pensávamos. Hoje, se olharmos para trás em Portugal e pensarmos como é que há 10 anos procurávamos fazer a inclusão, hoje é diferente, pensamos diferente. No Brasil, quando daqui a algum tempo olharmos, e hoje já o faremos em relação ao passado, mas olharmos como é que nós entendíamos o fazer da inclusão na escola, vamos achar que era ingenuidade, que era um estádio ainda frágil. A inclusão, a forma de fazer irá mudando e as soluções serão cada vez diferentes. Por conta disso também, só para a gente finalizar aqui, por conta disso, de toda essa forma de inclusão aí diferenciada ao longo do tempo e esse debate ser cada vez mais atual e que bom que está sendo cada vez mais debatido, vocês acreditam que por isso hoje os diagnósticos estão cada vez mais precoces? E necessariamente, mas a utilidade do diagnóstico ser precoce é começarmos com a inclusão mais cedo. Se o diagnóstico for precoce, mas não começar a inclusão mais cedo, não acontece nada. Portanto, é importante o diagnóstico precoce, mas é importante a intervenção precoce, que deve ser de natureza inclusiva. E eu costumo dizer, e disse no evento que fizemos, quando os pais, perante o diagnóstico precoce, perguntam agora quem é que trata o meu filho, este é o princípio de exclusão. Porque a pergunta da inclusão é como é que eu vou ser pai e mãe desta criança e quem é que me vai ajudar nesse processo. Isso é inclusão. O resto, o tratamento, onde entregar a criança, não é uma ideia inclusiva. Sim, é isso mesmo. E realmente, a gente vem percebendo que as pessoas estão em busca cada vez mais cedo, né? Então, por isso, o pediatra está muito bem informado. A educação infantil, para mim, é prioridade também, né? De estar muito atenta sobre o desenvolvimento dessa criança e de estar acompanhando, né? E jamais deixar o tempo passar e tem muito trabalho para fazer. Eu agradeço a presença de vocês aqui e que a gente possa continuar cada vez mais debatendo sobre esse assunto, porque como a gente comentou aqui no início do vídeo, não é algo que possa ficar no esquecimento, né? A gente sempre tem que estar com isso em alta e somente por conta desses debates e políticas públicas e mudanças, né, é que as coisas realmente vão poder crescer e evoluir. Obrigada, então. Obrigada a você. Jornal Popular, especialista em Araucária.